Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões. Sou o professor Fabrício Pessoa e vamos lá para mais uma questão. Essa aqui do Enem, de Geometria Espacial, que fala o seguinte: uma construtora pretende conectar um reservatório central, que ele chamou de RC, em formato de um cilindro, com raio interno igual a 2 metros e altura interna igual a 3,3 metros. Então, essas informações são importantes aqui, viu? Há 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5 metros. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos. Então, ó, se ele está passando aqui as informações dos canos, isso implica dizer que a gente tem que levar em consideração o volume deles, viu? Olha só, por canos cilíndricos com 0,10 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados próximos às bases de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio, então o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam. Então, as alturas vão ficar todas iguais, assim que cessa o fluxo de água entre eles pelo princípio dos vasos comunicantes. A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles é quanto? Vamos lá então, pessoal, se liguem, ó. Notem aqui que o reservatório central está cheio, depois que abre, esse volume vai ser distribuído, redistribuído, melhor dizendo, tá? Entre esses 4 caras, mais os 4 canos que estão aqui. Então, isso implica dizer o seguinte, olha só, pessoal, o volume total no final da distribuição vai ficar assim, ó. O volume do RC mais o volume do R1, mais o volume do R2, mais o volume do R3, mais o volume do R4, mais o volume do cano 1, vou botar C1, viu, gente? O volume do cano 1, mais o volume do cano 2, mais o volume do cano 3, mais o volume do cano 4. Então, a gente tem essa expressão matemática ridícula aqui, tá vendo? Mas olha só o que, é que eu posso fazer para simplificar isso. Se eu sei aqui, olha só, se eu sei que o único diferente que tem é o reservatório central, esses 4 são todos iguais. Então, eu vou chamar essa bagaceira todinha aqui simplesmente de R. Então, isso aqui vai ficar mais 4 vezes o volume, porque são 4, tá? 4 vezes o volume desse Rzão que está aqui, porque é a junção de todos eles. A mesma coisa são os canos são todos iguais e vão ser completados com a mesma quantidade de água. Então, 4 vezes o volume dos canos, beleza? Só que se liguem, olha só, eu consigo determinar qual é o valor, qual é o volume inicial, tá? Vou chamar aqui, ó, volume inicial, porque o volume inicial vai ser, pessoal, o volume desse RC que está aqui, porque só ele que está cheio, tá vendo? Então, o RC1, que eu vou até chamar RC1, porque RCI, vou chamar, que é o volume do reservatório central inicial, né? Como ele tem aqui, como ele é o formato de um cilindro, a fórmula que eu uso é π que multiplica R quadrado vezes a altura. Então, ficaremos assim, ó, π não muda, não se preocupem que depois a gente vai cortar esse cara, vezes o raio ao quadrado. O raio, ele falou aqui que vale 2 metros, então fica 2 quadrados, vezes a altura, que vale 3,3. Então, ficaremos com 4 vezes 3,3 vezes π. Vou fazer 3,3 multiplicado por 4, dá 4 vezes 3, 12, 4 vezes 3, 12, com 1 dá 13, e a vírgula vem aqui. Então, esse volume inicial, gente, tem que ser de 13,2 π. Beleza? Temos aqui, então, a primeira o primeiro volume, que vai ser o volume inicial. Mas se liguem, esse volume vai ser redistribuído para todo mundo. Quando é redistribuído, essa teoria que ele está falando aqui dos vasos comunicantes diz o seguinte, ó, se você tem aqui volumes, ou no caso você tem reservatórios que estão sendo conectados por vasos, a altura final, independente, certo, da capacidade desse reservatório ser maior ou ser menor, será sempre a mesma. Tanto que a própria questão ali facilitou para a gente dizendo que as alturas finais serão iguais. Então, esses volumes que eu estou dizendo aqui, R1, R2, R3, tem que ser, gente, depois desse cara ser redistribuído, tá? Então, a única coisa que eu vou levar em consideração aqui vão ser os valores dos raios, beleza? Então, olha só. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque eu sei que o volume total, né, eu já escrevi ali que vão ser aqueles carinhas ali, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou determinar o volume de R,
tá? Então, percebam, ó, pessoal, o volume de R vai ser, na verdade, o volume de um deles multiplicado 4 vezes. Então, vou pegar, por exemplo, o R1, tá? Que vai ser igual. E ele falou que esse R1, ele vai ter o raio valendo 1,5. E a altura, professor? A altura vai ser H. Professor, mas a altura não vai ser 1,5? Não. Seria 1,5 se ele tivesse cheio. Como ele não está cheio, a altura vai ser H, porque eu quero saber justamente que H vai ser esse. Então, fazendo aqui o volume de R, esse R também vai ser um cilindro. Então, a fórmula é π que multiplica R quadrado vezes a altura. Então, o volume fica π vezes 1,5 ao quadrado vezes H. Então, o volume fica 2,25 vezes π vezes H. Como ele tem aqui 4R, daqui a pouco a gente faz, viu? Agora eu vou determinar o volume dos canos, tá certo? Percebam aqui, pessoal, que os canos, sim, os canos eu vou usar o comprimento deles, tá? Porque não vai ser igual, não. Eu tenho que me ligar nisso. Então, olha, o cano vai ser também um cilindro, então o volume tem que ser π que multiplica R quadrado vezes a altura. Só que percebam, ele passou aqui que o diâmetro desses canos valia 0,10. Então, se o diâmetro vale 0,10, isso implica dizer que o raio tem que ser metade disso. Então, tem que ser 0,05 metro. Então, vai ficar assim, ó, volume sendo igual a π, que multiplica 0,05 ao quadrado vezes a altura, que vale 20. Então, o volume só pode ser 20π vezes 0,05 ao quadrado, é a mesma coisa de 0,05 vezes 0,05. Vai dar 25,020. Então, aqui vai ficar 0, 0, 0 e assim por diante, né, gente? Deixa eu botar aqui, ó, que não vai se repetir. E eu vou ter 4 casas após a vírgula. Então, vai ficar com 0,0025. Portanto, pessoal, o volume aqui só pode ser... Quando eu for multiplicar, né, eu vou sacrificar esse zerinho para andar uma casa, então eu fico com 2 vezes 0,025π. Isso daqui vai dar 0,025 vezes 2, dá 10, dá 4, dá 5, 0, 0, e a vírgula vem aqui. Então, dá 0,05π, beleza? Isso aqui vai ser o volume de um único cano que tem ali. Agora, a gente vai determinar, pessoal, esse volume total. E se vocês forem perceber aqui, gente, esse volume total, ele tem que ser esse volume que está aqui, tá vendo? Então, eu posso voltar para cá, eu vou até puxar isso aqui para cá para baixo, porque agora a gente vai resolver usando isso daqui, ó, tá vendo? Agora sim que chegou na parte mais divertida. Então, ficamos assim. O volume total, que você já sabe aqui junto comigo, já determinou junto, que vai valer 13,2. Então, no lugar do VT, eu vou botar 13,2π. Então, fica 13,2π. Tudo isso igual ao RC, só que se liga, gente, esse RC, ele tem que ser RC1, né? Isso que tem que ser ali. Ou, no caso, esse RC vai ter que ser, levando em consideração essa altura aqui, tá? Então, esse RC tem que ser π, que multiplica R quadrado vezes o Hzinho. Então, fica π que multiplica o R dele, que dá 2, então fica 4 vezes H. Então, isso aqui vai ficar 4πH, mais 4 vezes o volume do R, que deu 2,25πH, mais 4 vezes o cano, que deu 0,05π. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. 13,2π igual a 4πH mais 2,25 vezes 4, que dá 4 vezes 5, 20, 4 vezes 2, 8, com 2 dá 10, 4 vezes 2, 8, com 1, 9. Então, isso aqui vai ficar 9πH mais 0,05π multiplicado por 4. No caso, 0,05 só, né? Vai dar 20, vai dar 2 e 0. Então, vai ficar 0,2. 0,2π. Olha que legal isso daqui, gente, agora, ó. Porque, ó, percebam, tá? Esses dois aqui dá pra gente somar, ó, tá vendo que tem πH, então vai ficar 13,2π. Tudo isso daqui igual a 4 mais 9 dá 13, então fica 13πH mais 0,2π. Olha o que é que eu vou fazer, gente. Vou inverter, tá certo? Vou espelhar no caso, então fica 13πH mais 0,2π, tudo isso igual a 13,2π. Deixando 13πH de um lado, 0,2π passa para o outro lado, tá somando, passa subtraindo. Então, eu vou ficar com isso daqui, ó, menos 0,2π. Isso aqui vai ficar 13πH
H igual a 13, né? Porque quando eu fizer a diferença vai ficar 13π. Π de um lado, π do outro, cortei. H só pode ser 13 dividido por 13. Então, essa altura, pessoal, tem que ser igual exatamente a 1. Então, sendo 1 nossa resposta, letra D é aqui, ó, o nosso gabarito, fechou? Então, é isso, pessoal. Como eu disse para vocês, é uma questãozinha bem chata, mas se vocês forem resolvendo várias assim, se acostuma, fechou? Então, é isso. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu!